sugar. Oh, honey, honey, you are my candy. Olá, alunos! Agora a gente vai continuar a nossa jornada através das moléculas da vida. Vamos lá? A gente já falou da água, que é uma molécula inorgânica, e das vitaminas. A gente viu que a água tinha várias funções dentro dos corpos dos seres vivos e vimos também que as vitaminas têm função de regulação, principalmente dentro dos nossos corpos. Vamos continuar vendo as moléculas orgânicas. Deixa eu me diminuir. Deixa eu me colocar aqui para cima, mas para outro lado. Isso, show. E a gente continua falando das substâncias orgânicas, porque agora a gente vai falar das moléculas orgânicas do restante. Moléculas orgânicas, como eu falei com vocês, elas têm tamanho e complexidade. Por quê? Porque as moléculas de carbono, aqui ó, vocês estão vendo, conseguem formar cadeias, porque o carbono ele tem uma capacidade única, ou se não é única, muito rara na natureza, de conseguir fazer longas cadeias, substâncias com muitas moléculas envolvendo o átomo de carbono. Só um adendo para vocês, substâncias orgânicas, moléculas orgânicas, a gente chama assim sempre que tem carbono ligado diretamente com hidrogênio. Nesse caso, aqui de baixo, da glicose, tem carbono ligado com hidrogênio. Nesse caso aqui, do ácido carbônico, não tem, então não é uma molécula orgânica. Dito isso, podemos continuar. Como eu falei para vocês, aqui ó, as vitaminas elas têm função regulatória, o carboidrato vai ter função energética, lipídio, que a gente vai ver hoje também, vai ter uma função de armazenamento, e as proteínas vão ter função estrutural, além do ácido nucleico, que tem função de informação. Hoje, a gente vê carboidrato e lipídio. Proteínas vocês vão ver no outro vídeo que já está pronto, beleza? Substâncias orgânicas, então, elas vão ser organizadas dentro da nossa alimentação nessa pirâmide alimentar, onde abaixo a gente tem maior quantidade de carboidratos complexos, depois carboidratos simples e vegetais, fibras, vitaminas e minerais, proteínas, uma quantidade um pouco menor, e finalmente óleos, gorduras, carboidratos simples e, sim, chocolate, em menor quantidade, né? Continuando, deixa eu me tirar daqui, que eu cortei um pouco o título. Me tirei. Maravilha. Os carboidratos, então, eles vão ter a função energética. Eles vão ser responsáveis pela respiração celular. É através da quebra desses carboidratos, da liberação de energia contida dentro dessas moléculas de carboidrato, que a gente obtém a nossa energia. Aqui, eles são formados por subunidades, ou seja, partezinhas menores. Então a gente chama de monossacarídeos. As pentoses, elas são formadas por 5 carbonos. Lembra, o Brasil já é pentacampeão no mundo de futebol. Ou seja, venceu 5 vezes. 58, 62, 70, 94 e 2002. Entre exemplos de pentose que eu posso dar para vocês, a gente tem a ribose e a desoxirribose. Rodrigo, o nome é muito esquisito. Eu sei, mas a gente vai falar um pouco mais deles quando a gente falar de uma molécula chamada ácido desoxirribonucleico. Não ligou o nome da pessoa? Vou te dar a sigla dela. DNA. A gente vai falar um pouquinho mais quando a gente for falar de ácidos nucleicos. E as exoses? O Brasil quer ser o quê? O Brasil quer ser hexacampeão do mundo de futebol. Vencer 6 vezes. As exoses, elas têm 6 carbonos. Como exemplo, eu posso falar para vocês da glicose, da lactose e da frutose. São elas que dão aquele sabor docinho das comidas também. Vamos a elas? Então, esses carboidratos, esses monossacarídeos, eles podem se unir em grupos de 2. Quando eles se unem em grupos de 2, a gente chama isso de um disacarídeo. Eu tenho 3 tipos de disacarídeos que eu vou mostrar aqui embaixo para vocês. A maltose, que é a união de 2 glicoses, sacarose, que é a união de glicose com frutose, e a lactose, leite, isso, o açúcar do leite, que é a união da galactose com a glicose. Polissacarídeo, por outro lado, ele é uma união de muitos monossacarídeos, muitos, mais de 20, 30, 50 moléculas de glicose. E aí, esses polissacarídeos eles vão ter várias funções dentro dos corpos de seres vivos, principalmente dependendo do que eles vão servir. Se eles vão servir para estrutura ou se eles vão servir para reserva, para formar os corpos dos seres vivos ou para reservar, guardar energia. No caso de formar a estrutura, eu posso ter N mais a quitina, que é principalmente responsável pela casquinha, o exoesqueleto dos insetos. Posso ter a celulose, que também é estrutural, só que dessa vez em plantas, e aí serve para formar, como vocês estão vendo aqui embaixo, o papel.
como reserva de energia em animais é o glicogênio, tá aqui a molécula de glicogênio, ou o amido, que aqui tem um pouquinho de amido de milho para vocês. Okay. Lipídios são outro tipo de moléculas orgânicas. Eles vão ser formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, e são moléculas apolares, não se misturam em água. Não se misturam em água porque vocês lembram que a água é polar. Tá aqui um exemplo de um belo lipídio para vocês. Existem alguns tipos de lipídio. O primeiro que eu vou falar para vocês é um tipo simples. O tipo simples ele é normalmente uma união de glicerol, que é o nome dessa molécula, com ácido graxo, dando origem a trigliceróis ou triacilgliceróis, que formam mais ou menos a estrutura química dessas moléculas. São as gorduras, os óleos e as ceras que a gente vê no dia a dia. Elas vão se diferenciar uma da outra pelo tamanho do ácido graxo e pelo grau de insaturação, ou seja, pelas propriedades físicas que ela vai apresentar. Por exemplo, os óleos, eles vão ter muitas insaturações, eles vão ser líquidos à temperatura ambiente. Então, quando você pega uma garrafa de óleo ou de azeite, por exemplo, eles na temperatura ambiente, especialmente do Brasil, eles estão líquidos. Por quê? Porque a estrutura química deles permite com que eles estejam assim. A estrutura química deles, ela precisa de uma quantidade de energia não tão alta para derreter essa molécula, para derreter essa substância, perdão. Então, se você colocar, por exemplo, uma garrafa de azeite, não faça isso. Se você botar uma garrafa de azeite ou de óleo na geladeira, ela vai endurecer. Mas se você tirar da geladeira, rapidamente começa a derreter. Então precisa de uma quantidade muito pequena de energia para derreter esse óleo. A gordura, por outro lado, ela vai ter uma quantidade intermediária de insaturação, um pouquinho mais que o óleo. E o ponto de fusão vai ser por volta de 40 graus. Então, se tiver um dia muito quente, o auge do verão em janeiro, fevereiro, você começa a ver derreter algumas gorduras, como, por exemplo, a manteiga. Entendeu? Por fim, as ceras. As ceras elas são totalmente saturadas, não tem uma insaturação. Então, o ponto de derretimento, ponto de fusão dessas substâncias, ela vai acabar sendo... Vou tomar até um café aqui. Muito alto. Então, por exemplo, na depilação a cera, você esquenta muito essa cera, aí essa cera derrete. Você coloca por cima do braço ou de qualquer outra área, essa cera endurece rapidamente e você, retira os pelos também. Então você precisa dar uma quantidade muito grande de energia para essa cera derreter. Você precisa aquecê-la de fato, no forno ou com um aquecedor elétrico. Só para vocês saberem, a cera não apresenta glicerol na sua composição. Aqui só falar rapidinho, gente, que as reações de hidrogenação entre as moléculas de lipídios vão definir qual tipo que vai ser. E só para vocês guardarem aqui, gordura vegetal hidrogenada, que eu sei que vocês já ouviram falar, é um óleo vegetal que sofreu uma modificação, normalmente uma modificação industrial, numa indústria, e acaba dando uma substância que pode ser bastante maléfica ao nosso corpo. O segundo tipo de lipídio são os lipídios compostos, e aí eles vão unir glicerol, ácido graxo, e um grupo funcional, um glicídio ou um fosfato. Um exemplo é o fosfolipídio, então é lipídio mais alguma outra coisa. Esse fosfolipídio aqui está presente nas membranas plasmáticas dos seres vivos. É por acaso também uma molécula anfílica. O que significa isso? Anfis de ambos, tipo ambos, dois. Tem a parte polar e uma parte apolar. E, finalmente, o terceiro tipo, que são os esteroides, que são álcoois apolares. Então, são moléculas que elas vão servir para muitas funções dentro dos corpos dos seres vivos. Dentro da gente, ela pode servir como reserva, no caso do colesterol, e transporte também. Podem servir como moléculas de auxílio, de fotossíntese também e carotenoides em vegetais. E aí, como exemplo, temos hormônios dentro de nós que são esteroides, ou seja, são estruturas que sinalizam os nossos corpos e estão ali na função de regulação com essa estrutura química. Por exemplo, a aldosterona, que é um hormônio que permite que a gente não perca muito sal, e hormônios sexuais, tipo a testosterona. E, só para começar a finalizar, como propriedades desses lipídios, que são várias, eu vou mostrar aqui algumas das mais importantes. Reserva, por exemplo, guardar energia. É muito comum em animais, até porque a forma de
de reserva de energia de lipídios permite que eu consiga reservar muito mais energia por grama de material do que, por exemplo, um glicogênio, um carboidrato. Então, animais que precisam estar sempre se movimentando vão gastar menos energia movimentando uma quantidade menor de uma substância que armazena mais energia. Ou seja, eu armazeno mais energia por grama, eu preciso de menos dessa substância de armazenamento de energia. Água metabólica, por exemplo, no nosso caso do amigo Camilo aqui, ou desse dromedário. O que tem na corcova do dromedário ou do camelo? Não é água, é gordura. A gordura, quando vai participar do processo metabólico, ou seja, quando o animal for consumir a energia presente nessa gordura, ela vai naturalmente emitir água, expelir água como resultado dessa reação química. E aí, o dromedário ou o camelo consegue a energia que precisava e a hidratação, a água de que necessitava. Está presente também em semente, tá bom, gente? Do reino vegetal. Isolante térmico também, como por exemplo os nossos neurônios, formando a nossa bainha de mielina. Isolante térmico, como o caso do elefante marinho aqui, que consegue sobreviver em baixíssimas temperaturas e não morre congelado, porque tem essa capa de gordura. Entendeu? E isolante mecânico também. Também o nosso amigo aqui, quando se envolve em brigas territoriais. Função impermeabilizante, como as ceras das folhas, por isso que a parte de cima da folha é sempre brilhante, porque ela tem uma cera para impedir a perda de água. É estrutural, como as que formam as nossas membranas plasmáticas. E hormonal, como o exemplo dessa testosterona aqui. Ok, gente? Até a próxima aula e tchau, tchau!